Olá pessoal, meu nome é Jana Pereira. Estou aqui para resolver mais uma questãozinha da disciplina de cálculo numérico da terceira unidade, proposta aí pelo nosso professor Aurenildo Bezerra dos Santos, certo? A questão é a seguinte: seja a função cuja lei de formação é f de x igual a 2x menos seno de x mais 1. Essa questão, pessoal, ela vai do item A até o item D, né? E a gente vai seguindo aqui essa sequência. O item A pede para a gente obter numericamente a área entre F e o eixo das abscissas no intervalo de 0 a 8 pelas regras do trapézio e as duas regras de Simpson, considerando 200 aplicações. Então, aqui, com o auxílio do nosso Silab, a gente vai lá, certo? E eu já deixei aqui no meu blocozinho de nota a questão para ser mais rápido. E também tem passo a passo lá no slide. Só vou resolver aqui com vocês para ficar um pouco mais didático e vocês entenderem aqui o processo, né? Realizado no Silab. De início, o que é que a gente faz? A gente define a função, certo, pessoal? Então, a gente vai lá, define a nossa função, certo? No SciNotes. Aí, a gente vai ter aí def, a parênteses, aspas simples, y igual a f de x, aspas simples, vírgula, aspas, y igual a... Aí, a gente coloca a função que é dada lá na questão, que é 2x menos seno de x mais 1, aspas simples, fecha parênteses, ponto e vírgula. Pessoal, o seno, ele é escrito dessa forma aqui, no programa. Para que o programa entenda que você tem que colocar assim, né? A gente troca o E pelo I. Né? Então, a gente dá um Enter aqui, pronto. Entendeu, certo? E agora, o que é que a gente faz? Lá pede para a gente calcular pela regra do trapézio e as duas de Simpson. No intervalo definido na questão, de 0 a 8 com 200 aplicações. Então, a gente vai aqui, chama o nosso código, certo? Qual? Primeiro, vamos fazer a primeira do trapézio. Então, a gente vem aqui, ó. Deixa eu ver aqui se minha função... Deixa eu ver aqui, regra do trapézio. Agora vou definir aqui minha função. Vou ter aqui minha função y vai ser igual a 2x. Então, 2 asterisco x, certo? Menos sim, né? Que é o seno de x. Mais 1. Essa é a minha função dada, né? Então, a gente executa aqui o comando. Após a gente executar o comando, pessoal, a gente chama ele pelo nome lá, certo? No console, então a gente volta lá, executamos nosso comando. Pronto, agora a gente chama o nosso comando. Qual é o número de aplicações que a questão nos dá? 200. Então, a gente vai ter aqui o que o nosso n vai ser igual a 200. Nosso intervalo dado, ele varia de quanto? De 0 a 8. Então, a gente coloca aqui o nosso b igual a 8, o nosso a igual a 0. Dá um Enter, pronto. Obtemos aí o nosso resultado numérico pela regra do trapézio. E ainda no item A, pede para a gente calcular, né, essa integral pelas duas regras de Simpson também, né? Então, basta que a gente vá lá no nosso SciNotes, se eu não me engano, nosso SciNotes. Aí a gente vem aqui na integral na regra de Simpson, um terço. Vou fazer com um terço, certo? Então, aqui minha função já está aqui definida, certo? Vejam aqui, ó, minha função. Aí eu venho aqui, ó, executo. E após executar, eu chamo apenas pelo nome do comando. Não tá aqui, ó. A gente executou o comando, né, da regra de Simpson, um terço. E agora
A gente chama aí o nosso comando aí pelo nome, com 200 aplicações e mesmo intervalo, certo? Tá aí o valor da nossa integral. Veja aqui, olha, a regra do trapézio, a gente obteve esse valor numérico aqui, certo? 70,854653. Já na regra de Simpson, ela já foi um pouco mais precisa, né? Você veja que a partir aqui das últimas duas casas decimais é igual a zero, né? Então, vamos lá para 3/8. Então, aqui, ó, 3/8. Deixa eu ver aqui. Na 3/8 a minha função também já está definida, certo, pessoal? Então, aqui eu vou só executar o comando e chamar ele lá pelo nome dele, né? Chama. Então, a gente vem aqui da mesma forma, certo? 200 aplicações do meu A de 0, do meu B8. Meu B8, meu A0. Pronto. Enter, tá aí. Observe, pessoal, que na regra de Simpson de 1/3 para 1/8 não teve alteração, né? Deu o mesmo valor numérico. Por elas serem mais precisas, né? As duas casas decimais delas foram diferentes da regra do trapézio, né? Então, vamos lá, né, na nossa apresentação do PowerPoint. Então, a gente, com esse desenvolvimento, a gente atende aí a questão A, né? O item A da questão 19. Todos os comandos que eu usei lá, certo? E os resultados obtidos. Agora a gente vai para o item B. No item B diz o seguinte: estime o erro relativo para cada método do item A. Gente, para a gente estimar o erro relativo, a gente tem que saber a integral exata, certo? Como que a gente resolve isso? Você pode fazer integral exata no braço, certo? Sem problemas. E também você pode fazer no Silab, certo? Você tem esses dois caminhos. Eu fiz tanto na mão como fiz também no Silab. E depois disso, eu defini os pontos para ficar mais simples. O cálculo lá. Então, a gente vem aqui, certo? Já o nosso item B. Cadê aqui? Meu bloquinho de notas. Tá aqui. Então, aqui, né, para economizar tempo, a gente calcula nossa integral exata aqui no Silab, certo? Como é que a gente faz isso? A gente coloca o nome integral exata, certo? Ou apenas se você já tem um valor numérico baixo, é só colocar como um ponto. Daí, você substitui os intervalos, certo? Na nossa função dada, a gente teve f de x igual a 2x menos seno de x mais 1, certo? Calculando aí a nossa integral, né? Com a primitiva aí de 2x, né? Vai ser x ao quadrado, certo? Mais cosseno mais x, né? Então, substituindo aí esses pontos, a gente vai ter aqui, substituindo o nosso b, a gente vai ter aqui 8 ao quadrado. Onde for x, a gente troca pelo valor de b, que no caso é 8, né? Nosso intervalo lá superior na integral. Então, a gente vai ter 8 ao quadrado mais cosseno de 8 mais 8, menos o
o nosso intervalo lá inferior, que é o zero, né? A gente vai ter 0 ao quadrado mais cosseno de 0 mais 0. Então, aqui a gente já define a nossa integral exata, o valor numérico dela, certo? Dá um Enter, tá aqui, resultado obtido. Aí, para que a gente fez isso? Para a gente calcular o erro relativo. Como que a gente calcula esse erro relativo, né? Basta que a gente coloque aí pelo comando, né, do Scilab, a gente vai fazer a integral que encontramos o resultado numérico pelo trapézio, pelas duas regras de Simpson, menos a integral exata dividido pela integral exata. Então, isso aí já vai dar o valor obtido, vai ser o nosso erro relativo, né? Então, para facilitar, eu estimei da seguinte forma, certo? A do trapézio eu chamei de T, né? E eu vou definir como ponto lá no Scilab. A de Simpson, um terço, S1, eu chamei de S1, vou chamar de S1. A de Simpson, 3/8, S3. E a minha integral exata eu vou chamar de Q maiúsculo, certo? Então, eu vou definir esses pontos, certo? Então, aqui, ó. A do trapézio, o valor obtido foi esse daqui, certo? Então, vou definir como um ponto. A de Simpson, por um terço. Eu vou chamar de S1. S3 vai ser a nossa 3/8, certo? Os valores aqui foram os mesmos, certo? Só copiar aqui. Tanto o valor da de Simpson 1 terço como a 3/8 deram o mesmo valor. Não teve alteração. Definimos como ponto e agora eu vou definir minha integral exata como ponto. Integral exata foi essa daqui. Pronto. Defini. Agora, pelo comando ABS, a gente vai calcular o erro relativo. Então, a gente vai ter aí ABS de quem? Vamos fazer logo pela do trapézio. De T menos Q, que é a nossa integral exata, dividido por Q, que é a nossa integral exata, já para o resultado sair em porcentagem, pessoal, a gente já multiplica aqui direto por 100. Então, tá aí, a gente obteve aí esse erro referente à regra do trapézio. Então, a gente pode observar aqui que já está em porcentagem, que é um erro assim bem pequeno, certo? Agora, a gente vai calcular pela regra de Simpson. Então, pelo mesmo comando, que eu posso dizer assim, pelo mesmo comando chamando de ABS, ele vai calcular o erro relativo, certo? Para ser mais rápido aqui, né? Chamar aqui só de S1, que é a nossa regra de Simpson. Dá um Enter. Pronto. Então, veja que já na regra de Simpson não houve erro. E na de 3/8 também não tem erro também. O erro relativo aí foi de 0%. Não ocorreu um erro, né? Por ela ser bem precisa, nesse caso não teve erro. E eu não vou fazer nem a 3/8, certo, pessoal? Porque vai dar 0 também, porque
tanto a 3/8 como a 1/3 deu igual. Então, a gente já pode partir agora para o nosso item C da questão. Então, veja aqui, certo? Nosso slide aí, todo o desenvolvimento lá no Silab. E os resultados obtidos. Agora, no item C, ele pede para a gente calcular manualmente e usando o Silab a área do item A no intervalo de 0 a 8 via quadratura gaussiana com 2 pontos. Então, como essa daqui é manualmente, eu vou colocar aqui em apresentação para ficar maior. Então, aqui, manualmente, a gente tem a nossa função f de x, ela é dada por quem? Por 2x menos seno de x mais 1, né? Colocando aqui na nossa integral, a gente vai ter integral de 0 a 8 de 2x menos seno de x mais 1. Onde o nosso a é igual a 0, certo? E o nosso b é igual a 8. Daí, a gente colocando na nossa formulazinha, certo? Da quadratura gaussiana de 2 pontos, a gente vai ter x de t igual a 8 menos 0. Quem é 8 menos 0? É b menos a dividido por 2, vezes t, mais 8 mais 0 dividido por 2. E o nosso d de x vai ser quem? 8 menos 0 dividido por 2 d de t. Então, a gente vai ter aí o nosso x de t igual a 4t mais 4 e o nosso dx a 4dt. Assim, quem vai ser o nosso x0? Substituindo aqui, o nosso x de t0 vai ser igual a 4t0 mais 4, que dá igual a 4 vezes, quem é meu t0? Raiz de 3 sobre 3 mais 4. Então, substituindo aí, resolvendo esses cálculos aí, a gente vai obter o nosso x0 vai ser igual a 4 sobre raiz de 3 mais 4. x1 da mesma forma, substitui aqui o nosso t1, que dá igual a raiz de 3 sobre 3 mais 4. Então, a gente vai ter aqui menos 4 sobre raiz de 3 mais 4. Pessoal, lembrando que sempre na quadratura gaussiana de 2 pontos, a gente vai ter que nossos limites de integração vai de menos 1 a 1, certo? Isso daí já vem por definição, não varia. E, por curiosidade, se vocês quiserem, você tem muitas demonstrações que demonstram isso daí, né? O porquê disso daí. Não vou demonstrar aqui porque não tá no item assim. Não é o objetivo da questão, né? E iria levar muito tempo. Então, por curiosidade, vocês podem pesquisarem aí e ver aí o porquê disso daí, né? Então, substituindo aí o nosso x0 e o nosso x1 encontrado, nossos valores aí, a gente vai ter x0 igual a 2 vezes o meu x0 aqui, mais 4, menos o meu x, no caso, certo? Onde for x, a gente substitui, certo? Pelo valor obtido aqui no x0. Então, a gente vai encontrar que o resultado desse cálculo vai ser aproximadamente 11,59, certo? No x1, da mesma forma, certo? A gente substitui aí na nossa função e obtém esse resultado, 3,61, 163. Daí, a gente vai ter no nosso I2, né, que dá, por definição, já é B menos A dividido por 2 vezes A0, vezes F de x0 mais A1 vezes F de x1. Em que o meu A0 e meu A1 vai ser igual a 1.
Então, como a gente já encontrou ali anteriormente, a gente vai ter aí o meu B menos A dividido por 2, que multiplica tudo isso daqui, certo? Que quem é tudo isso daqui? Foi o resultado que a gente obteve aqui, certo, gente? Daí, o nosso I2 vai ser igual a menos 8,07,616. Mas, pessoal, vocês podem se perguntar o seguinte. Jaiane, a questão calcula manualmente e usando o Silab a área do item A no intervalo de 0 a 8 via quadratura gaussiana com 2 pontos. Então, a gente obteve esse resultado, certo? Mas aí você pode dizer assim, já existe área negativa? Não, não existe, né? Mas basta a gente tomar aqui o módulo desse resultado. Ou seja, nosso I2 vai ser igual ao módulo desse número aí, certo? Zero sete. Gente, é muito ruim de escrever assim. 616. Tomando o módulo, a gente vai obter aqui o nosso resultado positivo. Então, nosso I2 vai ser igual a 8,07616. Esse foi o resultado obtido calculando aí manualmente, certo, pessoal? Agora, a gente vai ver aí no Silab, né? Então, no Silab, eu acho que não tem necessidade, certo? Da gente definir a função novamente, até porque ela já está definida lá. A gente vai apenas aqui executar o comando, certo? Quadratura gaussiana de 2 pontos. Então, aqui, quadratura gaussiana, 5 pontos, não, pontos não. Quadratura gaussiana de 2 pontos. Esse código aqui não é o código correto, não. Então, só um momentinho aqui. Deixa eu ver aqui. Você encontrei ele aqui rapidinho. Quadratura gaussiana, 3 pontos. Gaussiana, 2 pontos. Deixa eu ver se é isso aqui, se está correto. Pronto, deu certo. Pronto, a gente vai lá, executa aqui o comando, certo? Já, minha função aqui já está definida, certo? Então, executei o comando aqui e vou chamar ele lá. Gaussiana, 2 pontos.
Pessoal, a gente calculou manualmente, certo? E aqui a gente vai tomar o nosso n igual a 1, certo? Não diz assim pra gente atribuir aplicações aí, certo? O nosso B é o nosso intervalo B, 8, e o nosso A também. Os intervalos não variam. Então, a gente vai ter aí que o resultado obtido via quadratura gaussiana no nosso lab vai ser igual a 67,923820. Então, aqui a gente finaliza o nosso item C. Se eu não me engano, é o item C. Agora, está aqui, certo? Todos os cálculos feitos no Silab. Agora, nós vamos para o nosso item D. O item D pede o seguinte, gente. Calcule via quadratura gaussiana com 2 e 3 pontos a área no intervalo do item A, ou seja, o intervalo já definido lá do 0 a 8, como a gente vem trabalhando, subdividindo o intervalo de integração em 50 de mesmo comprimento. Então, a gente vai lá, a gente já tem aqui, certo? Um N aqui igual a 50. Então, a gente vem aqui e diz aí que é de 2 e 3 pontos. Então, como a gente já está aqui na de 2, vamos só executar novamente aqui e chamar o código. No nosso N pedido no item D é igual a 50, certo? Nosso intervalo mesmo. De 0 a 8. Então, tá aí. Nosso resultado aí obtido foi de 70,8545. E vamos lá para 3 pontos. Executamos o código e chama aqui, né? Nosso N igual a 50, certo? Como foi estipulado na questão. Nosso intervalo mesmo também. Enter, tá aí. Observe, pessoal, que o valor obtido via quadratura gaussiana de 3 e 2 pontos com relação isso com 50, com o nosso N aqui igual a 50, né? Com o nosso N igual a 50 e anteriormente a gente fez com o nosso N igual a 200 aplicações. O resultado não variou, foi o mesmo, né? Então isso aí só prova que eles são assim mais precisos, né? Esse método de integração. Então, pessoal, é isso, certo? Por aqui eu finalizo minha questão e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.